que nós estamos aqui nesse assunto, porque eu quero que você pergunte, comente, porque vai dar ferramenta para nós tratarmos do assunto aqui. Toda vez que você fizer um comentário, toda vez que você fizer uma pergunta, talvez eu vou conseguir ficar melhor, né? Nós vamos conseguir trazer melhor a palavra para você. Então vamos lá. Ó, se você quiser agora, abre a tua Bíblia em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. Por que eu cito sempre esse texto? Porque esse texto é o texto principal que fala sobre a manifestação do anticristo. Eu vou falar já do arrebatamento da igreja, mas para falar do arrebatamento da igreja, nós temos que tratar sobre a cama, né? Como que o anticristo está preparando? O bispo Ricardo está falando aqui. Na Europa não sei, e se ainda tem, mas tinha bloco europeu, eles escolhiam um presidente. Quer dizer, na verdade é isso mesmo. A ideia da ONU, das organizações unidas, né, da ONU, é preparar um único líder mundial. Você sabia que até o dinheiro está sendo incinerado? O dinheiro físico está sendo queimado, o dinheiro físico, o dinheiro de papel, de moeda. Por quê? Ninguém quer mais dinheiro de papel, dinheiro que fica rolando na mão de um de outro. O esquema agora é dinheiro virtual, gente. É dinheiro virtual. Se você não tiver o dinheiro virtual, você não vai poder negociar mais nada. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Então olha o que está escrito aqui no Apocalipse capítulo 13. Olha o que a Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo. Vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres e 10 cabeças. 10 chifres e 10 cabeças. O que significa 10 chifres? 10 chifres e 7 cabeças, e 10 coroas, e sobre cada e uma sobre cada chifre. Significa a organização mundial. Todos estão maquinando. Deixa eu ver aqui, a Anne Silva está falando, eu tenho muitas dúvidas sobre isto, porque o anticristo será muito inteligente, então tem que ser alguém do mundo político e que saiba tudo sobre união de países e tal, né? E destruição de outros. Bom, o anticristo, ele será um homem completamente dotado de muita inteligência, de muita sabedoria, vai falar vários idiomas, ele também vai comandar não só a área governamental, mas vai também controlar a religião, tá? Isso que a gente tem que entender. A religião será controlada pelo anticristo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que está escrito aqui no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse. A besta que saiu da terra, a besta saiu da terra. Então vi outra besta que tinha saído da terra, os 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra, os seus habitantes, adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu na terra, à vista dos homens, e tal. Olha aqui,
Uma das coisas que o anticristo vai ter poder, pastor Paulo Matos lá assistindo, Deus abençoe, pastor Paulo Matos, Jaqueline Santos, pastora Jaqueline, quem mais? Pastor Matos, Paulo Matos, lá de Búzios. Uma das coisas que o anticristo ele vai ter poder, vai ser sobre a religião. Sabia disso? Porque dominando a religião, ele vai conseguir dominar muita coisa. A religião é um problema para o anticristo. E a Bíblia fala que ele vai colocar dificuldades sobre todos aqueles que adoram a qualquer coisa. Lá em Tessalonicenses está escrito que o anticristo, ele vai se levantar contra todos que adoram, e não é só aqueles que adoram a Deus, não. Ele não vai permitir que não haja nenhuma religião no mundo, a não ser a dele. Nenhuma religião, nem budismo, nem espiritismo, nem os adeptos de Maomé, nenhuma religião. Ele quer ser único, ele vai querer ser único, ele não vai querer que outro tipo de líder religioso domine o mundo, a não ser ele próprio, amém? A não ser ele próprio. Então, já que nós estamos falando do anticristo, deixa eu te falar aqui, a Jaqueline Santa está falando a paz, meu pastor, estou assistindo, Deus abençoe, amém, compartilha aí. A Ejânia Passos também está assistindo, Deus abençoe, compartilha aí. Vamos ler por favor, lê a Bíblia aí, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Você está com a Bíblia aberta aí? Então vamos ler esse texto que é tremendo, esse texto é tremendo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Quando disserem a paz e segurança, aí é que virá repentina destruição. Quando você pensar que está tudo bem, quando o anticristo se manifestar, né, claro, tá? Quando ele se manifestar, e vão falar, a paz e segurança agora, gente, nós estamos seguros, virá repentina destruição. Olha o que está no versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha aí, viu? Amém, pastor Paulo Matos? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E quando disserem, aí o dia do Senhor vem, tá certo? O dia do Senhor vem. O que é dia do Senhor? É o dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia, quando fala dia do Senhor, pastor Edmilson Ferreira, está lá, quando a Bíblia fala o dia do Senhor, é o dia do arrebatamento da igreja. É claro que você também tem que perceber que também o dia do Senhor também está relacionado ao dia que ele virá com a igreja. É quando ele virá com a igreja para destruir o anticristo. Então, tem dois, você tem que ver, dia do Senhor pode estar relacionado a primeira manifestação da vinda do Senhor, que é para arrebatar a igreja, e a segunda fase da vinda do Senhor, que é para destruir o anticristo, junto com a igreja, para vir junto com a igreja, para destruir o anticristo, falso profeta, e lançar lá no lago de fogo. Então, diz aqui, o dia do Senhor vai vir como ladrão, de noite, ninguém vai perceber. Aí vai ser quando o anticristo vai preparar todo o caminho, toda a atmosfera favorável para os seres humanos, onde ninguém vai ter necessidade de nada, vai ter hospitais,
vai ter salário digno para todo mundo, vai ter né, tudo para todo mundo, vai ser coisa maravilhosa, tudo bem. Aí o anticristo vai mostrar cara, e quando alguém disser a paz e segurança, a Bíblia diz, virá repentina destruição, ok? Pastor Edilson Ferreira, falando lá, paz, pastor, bênção, amém. Versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, amém? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, está dizendo da necessidade de sermos sóbrios, andarmos vigilantes, porque o dia do Senhor vem como um ladrão, e quando o anticristo se manifestar, a gente tem que, já não vai estar aqui. Eu creio que a igreja não vai ficar para a grande tribulação, mas eu também não creio que a igreja não vai passar por um período, nós vamos passar por um processo, tá, de preparação da manifestação do anticristo, mas nós não vamos passar por toda essa turbulência que é chamada a grande tribulação, amém? Então vamos lá, olha o que eu quero falar com você aqui, interessante, sobre ainda essa manifestação do anticristo, que é muito importante falar para você. Vamos ver na Bíblia, João, 1 João capítulo 2, versículo 8. Para mim, o espírito do anticristo já está no nosso meio, desde o tempo de João. Só que, veja gente, tem pessoas que estão garantindo aí na internet que o anticristo já existe, ele já é um homem, já é um governador, já é um presidente, e dizem até alguém falando com muita certeza que o anticristo é o Emmanuel Macron. Por quê que é o Emmanuel Macron? Ele diz às pessoas que estão estudando aí o fim dos tempos, estão falando que o Emmanuel Macron, o nome já diz Emmanuel, que significa Deus conosco. Então isso é uma das lógicas que os estudantes, que as pessoas pesquisadoras estão achando que o Emmanuel Macron é um anticristo. Eu não acho que seja, tá? Não acho mesmo, mas tem gente que acha, mas eu vou dizer por que eu não acho, tá? Eu acho que falar um negócio desse é muito arriscado. Falar um negócio desse você arriscar muito, tá? Porque as evidências pode até apontar para ele agora, pode até apontar, mas não quer dizer nada. Então vamos ver na Bíblia o que diz 1 de João 2,8, lá perto de Apocalipse, amém? Está comigo aí? Quem está comigo dá um joia, quem está comigo dá um ok aí, dá um like. Vamos lá, gente, para o vídeo ficar bacana, né? Senão eu não fico falando aqui sozinho. Eu quero ver você participando aí. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Olha o que a Bíblia fala. Filhinhos, tem gente comigo aí, ó. Filhinhos, o chefe, meu sobrinho, está lá. Filhinhos, esta é a última hora. Olha o que João falou, hein? Há quase 2000 anos atrás.
esta já é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O que nós precisamos entender? De lá para cá, muitos anticristos surgiram. Nós podemos entender que muitos anticristos surgiram no mundo, né? Quem são os anticristos que estavam no mundo? Vários. A Bíblia diz que existiram precursores do anticristo, tá? Quem são esses precursores do anticristo? Nabucodonosor, no Antigo Testamento, tá? Hitler, já na era agora, há anos atrás. Quem mais? Vários outros que perseguiram os cristãos, os judeus, são anticristo, precursores. Então João fala o seguinte: a última hora, o anticristo está vindo. O anticristo está vindo. Precisamos ficar atentos. Olha o versículo 20. Olha o versículo 22. 18, agora o 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Este é o anticristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Que nega o Pai e também nega o Filho. Deixa eu ver a pergunta aqui do Jorge Martins, meu cunhado. Quando aconteceu o arrebatamento, teremos ciência do que aconteceu aqui? Conheceremos familiares? Boa pergunta, Jorge. Vou responder já for na parte do arrebatamento. Essa é boa, hein? Essa eu quero responder mesmo, porque é uma pergunta excelente. Fica aí que eu vou responder essa aí. Adriana Proença. Ô, Adriana, paz. Tá bom? Deus abençoe aí sua vida. Então vamos lá. Eu li. Agora vamos ler João ainda, 1 João capítulo 4, versículo 3, olha o que diz a Bíblia, mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Vou repetir, todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quando o apóstolo João falou que o anticristo já está no mundo, na verdade ele não está falando que a figura, a pessoa, e até naquela ocasião eles criam que o arrebatamento da igreja seria para aquela época. Eles já estavam acreditando que o arrebatamento da igreja era para aquela época e que a manifestação do anticristo já estava acontecendo naquela época. E até porque alguns governantes, como Nero e tantos outros que da época, tinha características do anticristo. Então por isso eles acreditavam que o anticristo na verdade ia se manifestar naqueles dias e que o arrebatamento da igreja iria surgir naqueles dias, ok? Vamos ver o pessoal está vendo direitinho.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu queria saber o seguinte, pessoal. Eu estou vendo aqui. Esse é o meu, então. O teu. É melhor voltar para ver. O pessoal está me vendo direitinho aqui? Me dá um alô aí. O pessoal está me vendo aí direitinho? Porque parece que o telefone aqui não está. Mas ninguém reclamou agora. Até agora eu acho que está legal, né? Se alguém falar aí que está bom. Tá boa a voz? Eu pergunto ao pessoal. Está saindo bem a voz? A imagem? Estão me vendo direitinho? Tá tudo certinho aí? Então tá bom. Tá bom? Fala aí, dá um joinha aí, se tiver legal, porque senão a gente tem que mexer aqui em alguma coisa. Bom, foi? Acertou? Ah, então tá bom. Então não é problema nenhum não, tá tudo certo. Bom, gente, então, voltando aqui, capítulo 2, perdão, João, carta de João, segunda carta de João, versículo 7, carta de João, versículo 7, está dizendo o seguinte: de fato muitos enganadores têm saído do mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio no corpo. Tal é enganador e o anticristo. Existem algumas características que a gente tem que entender na Bíblia de como vai ser o anticristo. Não é só em Apocalipse que fala de anticristo. A Bíblia fala do anticristo quase toda a Bíblia. Aliás, se você for olhar, o Nirode, ele é um tipo do anticristo, sabia? O Nirode, aquele que construiu a Torre de Babel, ele é o tipo do anticristo. Você sabia também que o Golias é um tipo do anticristo? O gigante Golias? Você sabia que o Nabucodonosor é um tipo do anticristo? Lá no Antigo Testamento. Então, o anticristo, ele veio tendo várias manifestações, aparições, tipologias, aparecendo em alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus. Tá bom? Isso que é muito importante, você também ter essa compreensão, esse entendimento. Tudo bem? Vamos continuar aqui? O vídeo tá bom? Tá tranquilo? Vamos continuar? Bom, por que a Bíblia fala de um anticristo no Antigo Testamento? Nós vamos ver, por exemplo, em Daniel 9, 26, existem alguns nomes pelo qual a Bíblia chama o anticristo. Quer ver? Em Daniel capítulo 9, 26. Abra a tua Bíblia em casa, você que está aí assistindo. Gente, vai chamando mais gente, vai esquentar, hein? Eu não vou falar só de anticristo aqui não. Vou falar de vários temas, arrebatamento da igreja, como é que vai ser no céu. Vou falar de várias coisas aqui importantes que muita gente tem dúvida. Como o Jorge perguntou, né? Preocupado com a questão familiar. Como é que vai ser lá no céu? Nós vamos conhecer a família e tal, tal. É uma pergunta que todo mundo gosta de fazer. Então, nós vamos responder essa pergunta já já. Abra lá a Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Acharam aí? Estou achando aqui, já já. Aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala sobre o anticristo no Antigo Testamento. Olha o que ela fala. Depois das 72 semanas, depois eu vou falar para você o que significa 72 semanas. Porque eu vou falar aqui sobre as dispensações que já aconteceram, a dispensação que nós já estamos e a última dispensação que está para chegar. Tem que estar atento a isso aí. Tem gente que não estuda sobre dispensações e não sabe o que significa. Eu vou falar já já. Então olha aqui, versículo de número 26.
depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do seu governante que virá. Pelo povo do seu governante que virá. Quer dizer, preste atenção. O Daniel está falando profeticamente de uma situação que aconteceu já com Jesus. Ele está dizendo que depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo será destruído, como foi 70 anos depois de Cristo. A cidade foi destruída pelo povo do governante que virá. Quer dizer, o fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Então o anticristo aparece, e ele é chamado de príncipe, ele é chamado de governante. Em muitos lugares na Bíblia, ele é chamado de príncipe, que há de vir, governante que há de vir. Tá ok? Então preste atenção nessa leitura. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 13, versículo 1, diz que a besta, que o anticristo, é chamado de besta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele é chamado de filho da perdição. Em Isaías 16:4, o anticristo é chamado de homem violento. Em 2 Tessalonicenses 2:3 também, ele é chamado de homem do pecado. Em Isaías capítulo 51, versículo 13, ele é chamado de o angustiador. Em 2 Tessalonicenses 2:8, ele é chamado de iníquo. E em Daniel 11:15, ele é chamado de rei do norte. E em Isaías 14:4, ele é chamado de opressor. Viu só? Opressor. O anticristo está preparando a cama. Eu acho que, assim como Jesus veio no tempo favorável, né? Paulo fala isso em Gálatas. Jesus veio na plenitude dos tempos. Então o anticristo, ele vai imitar Jesus em muitas coisas. Ele vai vir num tempo onde a coisa estiver favorável para ele chegar, para ele se manifestar. Então existem algumas características do anticristo que eu quero falar para você. Vamos supor, primeira característica do anticristo, primeira, será um homem personificado, o diabo, querendo parecer Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que falar para você que o anticristo, ele vai ser um homem de carne e osso. Não vai ser ninguém que vai vir, sair lá do inferno. Não, ele vai nascer normalmente de pessoa, de uma relação sexual do pai e de uma mãe. Não vai ser como Jesus. Ele vai ser uma pessoa normal, mas ele vai ser personificado o próprio Satanás. Ou seja, o Satanás vai usar a mente, o corpo, a vida, o dinheiro, porque o anticristo vai ter muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então ele vai ser o próprio Satanás encarnado, tá? Embora vai ser carne e osso, mas vai ser o próprio Satanás encarnado. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que ele irá se opor
e vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Só que ele não é Deus, ele não vai ser Deus, mas ele vai querer parecer Deus, e ele vai, como assim? Ele vai se opor contra a igreja, contra a religião. Ele não vai querer nenhuma religião, ele não vai querer nenhuma igreja evangélica, católica, ele não vai querer nenhum templo budista, ele não vai querer nenhuma mesquita muçulmana, ele não vai querer nenhuma religião, não, ele não quer nada, ele quer ser a própria religião, ele não quer religião nenhuma. A Bíblia está clara, se você ler Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:4, eu quero que você leia comigo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Mesmo que a pessoa for um ateu, eu sou ateu, não creio em nada, mas ele não vai aceitar o ateísmo. Um exemplo, não vai aceitar o ateísmo, vai ter que crer nele, vai ter que aceitar ele, vai ter que adorar ele, vai ter que estar prostrado diante dele. Essa é a grande estratégia. A primeira característica, ele será personificado o próprio diabo, porque o diabo queria ser adorado. No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que o levante de Satanás foi querer que Jesus adorasse a primeira vez. Ele falou: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus falou: vai-te, Satanás, somente a teu Deus adorarás, e só a ele prestarás cultos. Então não se pode adorar ninguém a não ser Jesus, a não ser Deus. Segundo lugar, segunda característica do anticristo, ele será um grande discursador, ele terá o poder da fala, ele terá o poder da oratória, ele terá o poder da língua, ele terá o poder da fala, será um homem eloquente, dominará todos os idiomas, ele falará para todas as línguas, nações, dialetos, ele estará no comando de tudo. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, olha o que a Bíblia diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, foi-lhe dado o quê? Uma boca. O que significa isso? Ele recebeu uma boca, ele recebeu uma autoridade, ele recebeu um poder, uma boca. Terceira característica do anticristo, fica comigo, não sai daí, porque eu tenho muita coisa para falar sobre arrebatamento ainda. Olha aqui, olha, será o maior líder, a terceira, enganará toda a terra, enganará toda a terra. Você está vendo aí a sombra aí que as pessoas estão passando por causa do coronavírus, por causa da quarentena? Olha, deixa eu falar uma coisa, muitas quarentenas vão vir, muitas quarentenas vão acontecer. Daqui para o arrebatamento da igreja vai acontecer muitas quarentenas. Eu creio até que Jesus está permitindo que isso aconteça para que a igreja se desperte e entenda que igreja não é prédio, igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é uma organização, é um organismo. E muitas vezes as pessoas não davam fé, não acreditavam na igreja, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ele está vindo para buscar sua noiva. Está lá em João 14, versículo 1, ele disse para a sua igreja: não se turbe o vosso coração,
para a gente sair um pouquinho desse tema aqui, eu já volto. Olha o que está lá em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai muitas moradas. Toda noiva quer casar, toda noiva que casa, ela quer ter uma casa, ela quer sair da casa dos seus pais. A ideia da noiva não é casar e morar na casa dos pais. A ideia da noiva é casar e acompanhar o noivo, tá certo? A igreja já está desposada com Jesus, já está comprometida com Deus. E agora, o que nós temos que entender é que agora a igreja ansiosa aguarda a vinda do noivo, porque o noivo foi preparar uma casa, uma morada para a noiva. Toda noiva quer uma casa. Diz o ditado: quem casa quer casa. A noiva quer uma casa. A verdadeira casa da noiva não é aqui na terra. A verdadeira casa da noiva ou da esposa que já está comprometida com Jesus, com Deus, não é aqui na terra. A verdadeira casa da noiva é com Jesus. Então ele disse: eu vou preparar lugar, minha noiva. Ô minha noiva, eu vou preparar uma casa, eu vou preparar um lugar para a gente, para nós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, acredita no teu marido, acredite que eu vou voltar. Olha, amado, isso é forte. Jesus está chegando, mas o anticristo vai enganar toda a terra. Ele vai enganar toda a terra. Olha o que está escrito em Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. 13, 3. Toda a terra se maravilhou após a besta. Sabe o que as pessoas querem? Soluções dos seus problemas. O ser humano, ele quer nada mais, nada menos, os seus problemas resolvidos. O ser humano não quer passar por dificuldade. E toda proposta assim de... Saiu aqui, perdeu o sinal um pouquinho. Porque na verdade, o anticristo vai proporcionar ou vai prometer solução de problemas para as pessoas. Essa que é a grande realidade. E toda a terra vai se maravilhar, toda a terra vai se prostrar após a besta. Quarto lugar, será um ajustador de toda a história. Toda história, não vai ter ninguém que vai falar como ele. Não vai ter ninguém que vai se expressar como ele. Não vai ter ninguém que vai falar como ele. Ninguém nunca falou, ou ninguém nunca vai falar como o anticristo. Capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, ele irá dominar toda tribo, língua e nação. Toda tribo, língua e nação. Não vai ter ninguém que vai ficar sem ouvir a palavra do anticristo. Onde as pessoas estiverem, vão ter que parar para ouvir. Né? A gente não... Antigamente era mais, o povo era mais educado agora para ouvir os presidentes da república, né? Antigamente quando anunciava o senhor excelentíssimo presidente da república, aí todo mundo parava para ouvir o pronunciamento do presidente. Hoje o pessoal não quer nem saber, caçua do presidente, fala mal do presidente, né? Não tem mais o respeito que tinha antes pelo governante, pelo presidente. Mas quando o anticristo chegar, quando ele der o sinal, todo mundo vai ter que ouvir. No celular, no tablet, no computador, na televisão, todo mundo
vai ter que ouvir a voz do excelentíssimo governador do mundo, o presidente mundial. Então, toda língua, todas as tribos, todas as nações vão ter que ouvir, porque ele terá poder para falar. Quinto lugar, as nações serão dominadas por ele. Capítulo 17, versículo 13. As nações serão dominadas por ele. Preste atenção nisso. As nações serão dominadas por ele. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder, autoridade à besta. Quer dizer, todas as nações, principalmente as 10 ou as 7 maiores, os maiores poderes do mundo, tá? É só você ver lá, hoje tem o G20. O que é o G20? Dá uma pesquisada aí para você saber o que é o G20. O G20 é um grupo de 20 nações mais poderosas. O G20 são aquelas que se reúnem para decidir coisas importantes do mundo inteiro, tá? Como poluição, né? Como atmosfera, como tudo isso, são as grandes potências que resolvem. Então, essas nações vão se reunirem e eles têm o mesmo intento. Qual é o intento? Qual é a intenção? Né? Aliás, perdão, o que vai acontecer no quinto lugar? As nações serão dominadas por ele. Eles têm o mesmo intento, vão entregar o seu poder à besta, a autoridade à besta. Quer dizer, tudo que ele falar não tem mais como fugir. E próximo, fará concertos com muitos. Isso aqui a gente tem que entender. Porque ele fará concerto com muitos, a Bíblia diz que não com todos, mas será com muitos. No capítulo 9 de Daniel, versículo 27, a Bíblia fala que ele fará um concerto com muitos. Por exemplo, ele diz assim, ó: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que é uma semana? Ó, presta atenção, uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Uma semana, 7 anos. Tá? 7 anos. Durante o reinado do anticristo, será de 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, ele quebrará o contrato, o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, o anticristo, ele vai fazer um concerto com os judeus, com todo mundo, com muita gente, muitas nações. Mas os judeus vão aceitar o anticristo, vão aceitar o Messias deles, o Mashiach, vão aceitar o Messias. Só que ele irá cumprir com os contratos que for fazer, mas esse contrato será de 7 semanas. 7 semanas corresponde a 7 anos, tá bom? 7 anos. Só que na metade dos 7 anos, que significa 3 anos e meio, ele irá quebrar o pacto com os judeus e vai querer ser Deus, e vai dizer que é o próprio Deus, e vai fazer abominações, e vai quebrar o pacto, e vai sobre as asas das abominações virar o assolador. Ou seja, ele vai profanar o lugar santo, ele vai profanar o santuário,
lá aonde será construída o terceiro templo, que já está sendo construído. Você não sabe disso talvez, mas o terceiro templo já está sendo erguido. Já existe uma fabricação dos utensílios para a inauguração do terceiro templo. E aonde que o anticristo vai reinar? Da Rússia, da China, da França? Vai reinar da onde? Vai querer reinar de lá, de Israel, aonde vai estar o templo, aonde vai estar localizado o templo que já está sendo construído. Porque você sabe que o templo de Jerusalém, de Israel, não existe. E na verdade, aquele local aonde existe a mesquita muçulmana, aquela cúpula dourada, é ali que vai ser o templo. Dizem os especialistas que ali não tem espaço para fazer o templo de acordo com a medida que era o templo antigamente, mas as profecias mostram que o templo tem que ser feito ali, onde está a mesquita de Maomé, a cúpula dourada, e o anticristo vai reinar justamente daquele lugar. Então ele vai aonde vai ser construído o templo, ali ele vai profanar o lugar santo, e ali vai quebrar a aliança com os judeus, e obviamente os judeus não vão querer mais o anticristo como líder, e aí começará a perseguição contra Israel, tá? Então o grande alvo será Israel, o grande alvo, repetindo, será Israel, que Israel não vai aceitar. Próxima característica: controlará a área econômica. Agora que eu quero falar com você, o anticristo vai controlar a área econômica. A grande jogada do anticristo é controlar a área econômica. Como é que vai acontecer isso, pastor? Criar um caos financeiro no mundo. Aí você vê a crise aí do coronavírus, o que vai causar? Caos econômico. Compartilha aí, gente, vamos lá, compartilha aí, marca teus amigos, porque esse assunto é muito sério. Eu estou entrando numa linha séria aqui, num assunto sério. Eu vou entrar num ponto aqui que você não pode perder isso aqui. Esse ponto que eu vou falar é importante. O que está acontecendo? Problema financeiro no mundo todo. Porque a ideia do anticristo é controlar a área econômica. Você já viu? O que está acontecendo no mundo? Paralisia total. Pessoas sendo demitidas, empresas demitindo em massa, pessoas desempregadas. O dinheiro será completamente controlado quando esses países quebrar totalmente. Preste bem atenção no que eu estou falando, inclusive o Brasil. Quando todos os países quebrarem completamente e não tiver mais dinheiro para o povo, e não tiver mais comida para ninguém, e não tiver mais alimento para as pessoas, e o Brasil não tiver mais como dar dinheiro para o povo, porque o Brasil está dando aí R$600 agora para as pessoas, e quando não tiver dinheiro para ninguém, o que vai acontecer? Vai cair na mão do anticristo. A grande realidade, não só do Brasil, mas para os países da América Latina e outros países do mundo, é justamente quebrar a finança completamente do mundo, porque ele vai vir com a solução. Vocês estão na minha mão. O mundo está quebrado, não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, vocês estão na minha mão. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender,
ninguém vai poder negociar, porque o mundo vai estar quebrado, e o único dinheiro que vai ter no mundo vai estar na mão de quem? Do anticristo. Isso é sério. Ora, igreja, se prepare para o arrebatamento, porque vai chegar dias, como já diziam os antigos, né? Como a Bíblia fala, só que eles falavam de outra forma. Eu ouvi isso muito quando era criança. Vai chegar a época que nós vamos ter o dinheiro, não vamos poder comprar e nem vender, está na Bíblia. Então olha aqui que está escrito em Apocalipse 13:17. Ele controlará a economia, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele vai controlar a economia. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder negociar. Somente quem tem o sinal, somente quem tem a marca da besta é que vai poder negociar. Está me entendendo agora? Vai colocando a tua pergunta, a tua dúvida, tá bom? Estão aí assistindo aí, ó, o Anderson Santos, a Adriana, o Jorge, muita gente aqui, ó, tá ligado, o Jefferson, amém, estou assistindo, olha aí, gente, bastante gente, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está mais. Ricardo Amorim está falando: os que ficarem depois do arrebatamento serão salvos, negando e morrendo pelo anticristo. Tem verdade sobre isso? Claro que tem, é verdade. Vai ter gente que não vai no arrebatamento, e aí eles vão ficar estudando a Bíblia e vão se converter dentro da grande tribulação, e aí eles não vão poder comprar nem vender nem nada, como diz o texto, e o anticristo vai perseguir essa pessoa, né? Então, muitas vezes, quem não for no arrebatamento vai ficar na mão do anticristo, gente. Então você tem que estar ligado em Deus, porque é importante que você esteja ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Então ele vai controlar a área econômica. A área econômica vai mexer com muita gente. Você já pensou? Você com sua família, seu filho, ir no mercado e comprar, fazer suas compras, mas você o seu cartão de crédito não é aceito, o teu dinheiro não é aceito, porque você não tem a marca da besta. Aí o teu filho: mãe, pai, eu estou com fome, estou querendo comer. Eu estou com fome, pai, mãe, mas não vai poder comprar, a não ser quem tiver a marca da besta. Amém? Bom, vamos seguir. Tem muita coisa, hein? Eu quero fazer essa live hoje. Eu quero que você compartilhe. Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Nós vamos fazer esse vídeo rodar. Fazer muita gente participar. Tá bom? Outra coisa, ele irá controlar a religião. Eu já falei isso. Não vai ter católico, não vai ter pastor evangélico, não vai ter bispo, apóstolo, padre, não vai ter nada disso. Ele vai controlar a religião. Capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse: controlará a religião. Está escrito: e adoraram lá todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem adorou a besta, quem vai adorar a besta, os habitantes da terra que vão adorar a besta, significa que o nome deles não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo.
Aqui falaram aqui, eu quero ir, deixa eu ver aqui o que falou a pastora, prefiro ir no arrebatamento, agora já é complicado, que dirá depois. Verdade, pastora Rosângela, bispo Ricardo falando, verdade, pastora, eu também quero ir no primeiro, né? O Jefferson está marcando aí gente aí, tá bom? Então o que acontece? Se você não for no arrebatamento agora, por isso que eu quis falar do anticristo, porque a gente tem que falar do anticristo, porque nós vamos chegar do arrebatamento já. Porque se você não for agora no arrebatamento, que já está para acontecer em breve, eu não duvido nada que pode ser essa noite, eu não duvido nada que possa ser esses dias, tem que estar preparado. Ele vai controlar a religião e, por último, vai controlar os exércitos da terra. Os exércitos da terra. Ele irá controlar os exércitos da terra. Está escrito Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Apocalipse, capítulo 19. Então, o anticristo vai controlar o exército, os almirantes, os comandantes, né, dos exércitos serão todos dominados pelo anticristo. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Quem impede o anticristo aparecer? Por que o anticristo ainda não apareceu? Agora eu vou falar aqui, ó, uma coisa importante para você, hein? Por que o anticristo não se revelou ainda? Bispo Ricardo Amorim. A paz, amigos, boa noite. Davi do compromisso tem que sair para abençoar, amém, bispo, Deus abençoe, amém? Bom, então, quem é que impede o anticristo se manifestar? Quem é que impede? Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, a igreja. Por que o Espírito Santo está aqui na terra? Porque a igreja está na terra. O dia que a igreja não estiver mais na terra, não tem sentido o Espírito Santo estar aqui na terra mais. O Espírito Santo só veio por causa da igreja. Jesus falou, eu enviarei o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, a figura do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, só tem valor enquanto a igreja estiver na terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Está na Bíblia isso, pastor? Está. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7. Quem impede o aparecimento do anticristo? O Espírito Santo. Segundo, quem impede o aparecimento do anticristo? A igreja. A igreja é sal, a igreja é luz. A igreja, o mundo não apodreceu, o mundo não estragou completamente, o mundo não deteriorou completamente, porque a igreja está aqui na terra, entendeu isso? A igreja está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai se manifestar. Ele já existe. Pode ser as perseguições que vai acontecer, sim, mas sem ainda a manifestação dele. Por que ele não apareceu ainda? A igreja está impedindo. Mas quando a igreja for tirada, ele irá surgir. Vamos ler na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,
do 6 ao 7. Olha o texto, acompanhe comigo de casa, acompanhe comigo essa aula, muito importante. Está aqui, ó. Agora vocês sabem o que está detendo. Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo? Quem é que detém o mistério da iniquidade? A igreja. Quem é que detém a igreja? Quem é que detém o Espírito Santo? Veja bem, meus amados, é bom você lembrar, é bom você saber, é bom você entender que o anticristo só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo já está sendo preparada para a igreja ser tirada. A noiva do Cordeiro, aquela que é comprada, aquela que é remida, aquela que é lavada. O Alex Reis está assistindo, Deus abençoe, Alex. Então, a igreja será arrebatada, será tirada, aí o mundo vai apodrecer. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo sair, acabou. Como é que as pessoas vão se converter, pastor, dentro da manifestação do anticristo, dentro da grande tribulação? Como é que eles vão se converter? Eles vão se converterem pela dor, pelo seu próprio sangue. Não vão mais ser comprados pelo sacrifício de Cristo, mas pelo seu próprio sacrifício, acreditando em Cristo, claro, mas não mais pela graça, ok? Não mais pela graça. Então quero aproveitar para dizer o seguinte: tem gente falando aí na internet que o número da besta não é 666. Querido, está na Bíblia 666. Não adianta tentar inventar outro número aqui, porque está na Bíblia. Ah, mas vai ser um código, vai ser número, matemático, não sei das contas, faz conta daqui, faz conta dali. Eu não quero fazer conta de nada. Eu quero seguir o que está na Bíblia. Eu não quero fazer conta de nada, eu quero seguir o que está na palavra. Porque esse negócio de especulação, não vamos crer nisso não. Não fica falando por aí, pessoal da nossa igreja, hein? Gente boa, não fale que você sabe quem vai ser o anticristo. Não pregue isso. Não diga que vai ser Emmanuel Macron, o Papa, não sei das quantas. Não fala nada disso. Você não sabe quem vai ser o anticristo. Ele ainda não se revelou e não se manifestou. Não adianta a gente fazer especulação indevida. Não adianta a gente fazer especulação insensatas. Nós temos que falar o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia diz que o número dele é 666. O número da besta é 666. Pastor, onde está escrito isso? Apocalipse 13, 17 e 18. Abre lá. Então não diga que você não sabe. Amém? Não diga que você não sabe. Eu também só estou falando o que eu sei. Não adianta eu falar o que eu não sei. Apocalipse 13, 17 e 18 diz o quê?
para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 616. Deixa eu te falar, o número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado em 6 dias. Entendeu como é que é? O homem foi criado em 6 dias. O anticristo terá 3 vezes o número 6. 3 vezes, imitando a Trindade. Porque ele terá superpoder. Olha que coisa interessante aqui. Olha que coisa interessante para você saber que é 666. 6 é o número do homem. Está relacionado com os 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho. Foi criado em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia. Por mais que o homem se esforce, nunca chegará à perfeição do 7. Salomão, rei de maior grandeza e sabedoria na terra, tinha um trono de 6 degraus. A Jaqueline, quem está perguntando aqui? A pastora Rosângela. Outras 7 pessoas estão assistindo. Amém. 7 pessoas? Pastor, quais as referências bíblicas sobre a salvação dos que ficarem ser pela dor e sofrimento e não mais pela graça? Obrigado. Muito bom. Vou responder já já. Amém? Vou responder já já isso aqui. Porque né, tem gente... porque isso aí eu falei e tem um amplo entendimento aqui. Tá bom, Jaqueline? Vou te falar já já. Bom, então... o que ocorre? O Salomão, ele tinha um trono de 6 degraus. O gigante Golias, ele tinha uma lança que pesava 600 ciclos de ferro, né? Em sua lança tinha 600 ciclos de ferro. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados. O Golias, tá? E Nabucodonosor são percussores do anticristo. E por aí afora, amém? Bom, o que a Jaqueline me perguntou agora, será muito bom responder, porque é importante que a gente, vou supor, a pessoa que ficar para a grande tribulação, não vai ser mais salvo pela graça, mas eu preciso caminhar com você sobre alguns setores, algumas coisas importantes. Eu preciso caminhar. Nós vamos parar agora sobre o anticristo para a gente falar, chegar nessa pergunta da Jaqueline sobre as dispensações. Então, as dispensações, hoje nós estamos na 6ª dispensação. É importante que você entenda isso. Estamos na 6ª dispensação. Então, o que acontece? A primeira dispensação, anote isso aí. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, quando Adão e Eva viviam inocentemente no jardim, viviam de forma inocente no paraíso, tá certo? Quando acabou a dispensação da inocência, foi quando eles descobriram que estavam nus e pecaram em desobediência a Deus, tá? O pastor Cleito está lá. Sou o pastor Cleito de Santo. Tá bom, pastor Cleito? Deus abençoe aí
assistindo conosco. Amém? Legal aí, tá bom a sua presença aqui conosco. Então, o que acontece? A primeira dispensação foi qual? A dispensação da inocência. A segunda dispensação foi da consciência. A terceira dispensação, governo humano. A quarta dispensação, patriarcal. A quinta dispensação, lei. E a sexta dispensação, qual é? A graça. Amém? A primeira, inocência. A segunda, consciência. A quarta, governo humano. Tá? A quinta, patriarcal. A quarta, patriarcal. A quinta, graça. E a sexta, que nós estamos vivendo, perdão, a lei, a quinta lei, e a sexta, que nós estamos vivendo hoje, é chamado de dispensação da graça. Viu? Por isso que nós estamos vivendo a última dispensação. E a sétima dispensação vai ser qual? O milênio. A sexta dispensação será o milênio. A sétima, perdão. Nós estamos na sexta. A sétima será o milênio. Você não acha muita coincidência? Então, quando é que vai acabar a graça, hein, Jaqueline? Você perguntou aí. Quando é que vai acabar a dispensação da graça? Quando é que vai acabar? Pega uma aguinha para mim. Quando é que vai acabar a dispensação da graça? Quando a igreja for arrebatada. Acabou a graça. Não tem mais graça. Pega uma aguinha para mim. Uma aguinha? Pode trazer aqui mesmo, se quiser. Então, o que nós temos que entender? Nós estamos na sexta dispensação. Sexta. Chama-se o quê? Graça. Qual vai ser a próxima? Milênio. Ok? Entre a graça e o milênio vai ter alguma coisa aqui chamada o quê? Grande tribulação aqui na terra. Deu para me entender? Então, acabou a graça. As pessoas vão participar agora de uma dispensação entre uma e outra, de 7 anos, aonde a salvação não vai ser mais pela graça. A salvação agora vai ser pelo sacrifício ou pelo sangue derramado da própria pessoa. Assim como no Antigo Testamento, que as pessoas eram salvas, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens do Antigo Testamento, eles foram salvos, não por causa do sangue de Jesus. Jesus não tinha morrido ainda. Mas por causa do sacrifício deles, da morte deles. Bom, então o que eu quero falar? Bom, primeiro vamos seguir aqui. Vai ter salvação dentro da grande tribulação? Quem foi que me perguntou isso mesmo? Alguém perguntou isso para mim aqui, não sei quem é. Esqueci. A igreja... Não, vamos aqui seguir a sequência. A igreja passará pela grande tribulação? Você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu acho que não. Nós vamos passar por um período caótico, um período crítico, de alguma perseguição, que eu acho que ainda não será a grande tribulação. A igreja será tirada antes da grande tribulação. Pastor, está na Bíblia isso? Olha que está na palavra. Então olha lá.
Apocalipse 3, versículo 10. Eu quero mostrar para você. Apocalipse 3, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz sobre a igreja. Será que ela vai passar pela grande tribulação? Eu acho que não. Está na Bíblia. Tá? Ah, vai. Isso já eu já estou passando uma grande tribulação na minha vida. Meu irmão, isso não é nada. Ah, eu estou passando. Não está passando é nada. Você não sabe o que é grande tribulação. Ah, que tribulação que eu estou vivendo. Ah, meu Deus. Me livra dessa tribulação, Jesus. Não, meu irmão. Você não está vivendo uma grande tribulação. Nós estamos vendo um dia de aflições, angústia pessoal, tribulação não. Tá bom? Então olha aqui. Apocalipse 3, versículo 1, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nesse texto. Visto que você, igreja, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus está falando, Apocalipse 3, versículo 10, já que você, igreja, guardou a palavra, a igreja Filadélfia. Nós estamos vivendo no período da igreja Filadélfia. Já que você guardou a palavra da minha paciência e obedeceu a minha palavra, eu também te guardarei no dia da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Não está dizendo de um país, mas está dizendo sobre toda a terra, ou sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. O que vai acontecer na grande tribulação? Os habitantes da terra vão entrar em prova. Os habitantes da terra vão entrar em prova. Mas a igreja será tirada antes. Ok? A igreja não passará pelo período da grande tribulação. Ah, mas não vamos sofrer nada. Eu creio que vai ter algum tipo de perseguição, algum tipo de, como nós já estamos vivendo hoje, ou talvez vai esquentar um pouquinho mais, mas ainda não será a grande tribulação. A grande tribulação mesmo, para apavorar o povo, vai acontecer, mas a igreja não vai estar mais aqui. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Olha, está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Está escrito aqui a palavra: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O Alexandre Cunha assistindo, Deus abençoe Alexandre. Monara, Deus abençoe. Queimar lá, não estou vendo. Então, viu aí? Maria José Gomes, amém, Deus abençoe. A Andréia ainda está aí, a pastora Rosângela, amém. Então, olha o que está escrito de novo: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então Jesus vai nos livrar da ira que há de vir, ok? Então a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque ela será tirada antes. 1 Tessalonicenses 4, 7. Ela será tirada antes. Olha o que está escrito. A André está lá. Tudo bem, Andréia? Amém. A André está firme lá no estudo. Quem mais? O que está escrito? 4, 7.
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade.